poderosamente tocada pelo Senhor, tá? Então vamos! Estamos lá, vamos embora! Tema de hoje, jejum, tá? Um dos temas que muitos de vocês talvez já ouviram falar, mas é um dos temas que muita gente tem pouco conhecimento sobre o jejum. E na verdade o jejum, com a oração, ele é poderoso na vida de um homem, na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma região toda, de uma nação, né? Então, diversas nações no mundo têm testemunhos disso, que tem a sua base cristã evangélica, assim vamos dizer, que vivenciaram vários períodos de guerra e até momentos de guerra civil, quando os seus líderes com base cristã evangélica pedem um jejum nacional, né? Então aquilo que era para ser algo ruim, uma destruição, nós vamos cessar isso, nós vamos cessar essas situações, né? Eu vi uma própria declaração uma vez num livro da Rainha da Inglaterra dizendo que, eu não lembro qual a guerra, tá? Depois eu falo para vocês sobre isso. Que ela não tinha muitos temores na vida assim, não. O único temor que ela tinha é de um homem ou de uma mulher de oração que se ajoelhava diante de Deus. É relatado também que uma das guerras que a Inglaterra teve, eles diziam que homens de jejum e oração estavam dentro de alguns barcos da guerra e eles ficavam tempos sem parar orando e jejuando, e eles têm relatos que as bombas caíam no navio e quando caía elas quicavam e iam para a água. Então não explodia, né? Então nós vemos que, na verdade, o jejum, nós precisamos compreender ele. Biblicamente, é óbvio, tem muita especulação, tem muita gente falando muita coisa, ensinando muita coisa nas igrejas e na internet, que seja, sobre jejum, mas é mais um testemunho pessoal, é mais um testemunho do que teve no jejum do que a base bíblica. Nós vamos ter base bíblica, eu sempre falei com vocês sobre isso aqui, tá? Eu até brinco, toda sexta-feira nós temos a live de escatologia dos últimos dias, e eu brinco que escatologia, sim, escatologia é um dos únicos temas na Bíblia que nós escrevemos com lápis. Porque como são interpretações, revelações proféticas dos últimos dias, quando essas revelações foram entregues para os profetas, eles viram e entregaram o que viram, mas eles relataram ali da maneira como eles entenderam, né? Por exemplo, uma das profecias é que nos últimos dias o povo de Israel voltaria para as terras de Israel em pássaros de prata, né? Então, os pássaros de prata levariam o povo de Israel de volta para sua terra, e aí chegaria o fim, nesse dia dos dias do fim, tá? Jejum é um tema que pode mudar a tua história, jejum é um tema que muda a tua vida, jejum é um tema que, não o jejum, mas você praticá-lo vai te transformar na questão da autoridade espiritual. Nós vamos falar muito sobre isso hoje e tirar as dúvidas de vocês sobre um tema que é fantástico, mas também, como eu disse, se o jejum for atrapalhado nas nossas vidas, com certeza nós vamos ter problema aí na nossa espiritualidade, tá? Então, o jejum, sabemos já num grosso modo que é a abstinência de um alimento físico, tá bom? De um alimento. Então, o jejum é praticado por praticamente todas as religiões, mas nós temos que entender que a Bíblia, desde lá da sua antiguidade, essa prática já acontecia, então sabemos que esse princípio vem da parte de Deus, tá bom? Então vamos mergulhar nisso, vamos mergulhar na questão do jejum, e tem muitas áreas de nossas vidas que vão ser destrancadas quando nós entendermos a força e o poder do nosso Deus que nós acessamos através do jejum. Primeiro engano que muita gente faz é que o jejum te dá autoridade espiritual, que o jejum te dá força, que o jejum te dá vigor, que o jejum muda a tua história, que o jejum é um instrumento, tá bom? O jejum é um instrumento para você acessar a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Então é isso aí. Então nós vemos que o jejum ele é praticado em todo o Antigo Testamento, salmistas falavam sobre ele, o rei Davi o praticava muito em sua vida, né? Nós vemos que Moisés, quando subiu no monte, também jejuou, ficou sem comer e sem
ali beber, né? Sabemos que são 2 casos, 3 na Bíblia que praticaram isso, e todos foram casos sobrenaturais, né? Então, sabemos que o homem consegue ficar sem comer uma quantidade de dias, mas sem beber não, né? Então, nós entendemos isso, tá? Mas isso é a questão mais prática e técnica do jejum. Eu quero entrar no ambiente espiritual do jejum. Então, o jejum ele tem poder, ele é um instrumento para você acessar coisas poderosas da parte de Deus, né? Então, quero entrar aqui nesses textos. Então, nós vemos todo o Antigo Testamento, nós vemos o Novo Testamento. Paulo jejuava, Paulo praticava jejum. E então é isso, tá? Por exemplo, Zacarias, capítulo 8, versículo 19, nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês serão para a casa de Israel regozijo, alegria, festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Então nós vemos aqui que o livro de Zacarias nos cita 4 tipos de jejum que a nação de Israel praticava, e o próprio Senhor diz que seriam momentos de regozijo, alegria, festividade e solenidade, tá? Então eu quero pegar esses textos todos com vocês sobre jejum, poderia citar diversos outros textos, né? Então nós vemos aqui que o jejum foi prática da vida do povo de Deus. Vou falar sobre o jejum de Daniel, muita confusão. O jejum de Daniel, eu fico doido, que é muita confusão que o pessoal faz, né? Muita loucura. Então nós vamos falar sobre tudo isso para que você também cresça com esse ensino. Só que o que é mais importante de tudo, quando Cristo ensina também, não está só no Antigo Testamento, ou só nos apóstolos, ou só nos profetas, mas quando Cristo ensina sobre isso também, nós temos que prestar uma mega atenção, porque com certeza é uma prática, uma disciplina espiritual que vai mudar radicalmente a tua vida. Então que esse poder do alto venha sobre ti, que esse poder do alto alcance a tua história, quando você entender realmente a prática e o que é o jejum, tá? O pessoal está me perguntando aqui qual é o texto que eu acabei de ler de Zacarias 8, versículo 19, tá bom? Você vai ver lá sobre os 4 jejuns que o povo de Israel praticava. Algumas pessoas dizem que os judeus só praticavam um tipo de jejum, que é no dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Ele entrava uma vez só por ano, então o povo de Israel inteiro jejuava. Jejum 24 horas, sem comida e sem água, tá? Então, dava o relógio, pôr do sol caía, eles começavam o jejum de água, de líquido e de comida, tá? De alimento, tá bom? 24 horas só comiam e bebiam depois de 24 horas no dia do Yom Kippur, que é um dia para o judeu terrível e temível, para a Bíblia assustador, e posso depois explicar isso para vocês, mas ali se jejuava. Mas aqui já no livro de Zacarias, nós sabemos que depois de alguns acontecimentos que o povo de Israel vivenciou, eles optaram em implementar esses jejuns aqui também, 4º mês, 5º mês, 7º e 10º mês, tá bom? Então o jejum sempre foi ministrado, sempre foi falado, o jejum foi servos de toda a Bíblia, profetas jejuavam, oravam, buscavam a Deus em jejum, só que aqui tem muita confusão o jejum, tá? Então, primeira confusão que se tem o jejum é que nós, como base principal do jejum, é assim, aconteceu algo ruim conosco, ou está acontecendo algo difícil com alguém, algo difícil com alguma igreja, com alguma situação próxima da gente, vamos jejuar, aí a gente já começa a jejuar. Então, é mais uma questão de bombeiro, né, que quer apagar um fogo, então aí vamos jejuar. Sim, tem sua importância, a oração, o jejum, mas nós estamos confundindo um pouquinho a principal razão do jejum, né? Então nós estamos esquecendo a principal razão por que jejuamos. Então não tem problema quando acontece algo difícil, não estou falando sobre essa questão de você jejuar quando acontece algo ruim. O problema é quando nós temos como fundamento do jejum só isso. Então aconteceu algo ruim, vamos jejuar, porque jejuar é a única saída para o que estamos vivendo aqui. A gente vai começar a ser bombeiro espiritual, que acontece um problema, a gente vai lá e joga uma aguinha. E a prevenção de tudo isso é bem melhor do que ser bombeiro, né? Então o jejum, sim, eu posso orar, essa pergunta me fazem bastante, eu posso orar no jejum por coisas pessoais? Óbvio que pode, né? Vários homens de Deus, vários servos de Deus, Gideão fez isso,
orou por coisas pessoais, né? Neemias também, principalmente Neemias, sim, Neemias orou por coisas pessoais. E o livro de Esther, onde o povo estava prestes a ser morto, eles jejuam todos juntos e eles entram num jejum poderoso ali e assim por diante. Então, o jejum, não sou especialista nisso na questão alimentar, é óbvio, tem muitos profissionais aí que são servos de Deus. Vi até que a nossa filhona aqui de Santa Catarina, Selen, da Igreja Bola de Jaraguá do Sul, está por aqui, passou por aqui, e ela é uma profissional de mão cheia e tem uma experiência violenta nessa questão, principalmente do jejum bíblico, né? Então ela trabalha dieta com jejum bíblico, é um negócio muito violento. Vai lançar até um livro logo mais aí, a gente avisa vocês aqui, tá? Ela é especialista na parte física, ela é especialista, lógico, por ser uma pastora também conhece da questão espiritual. Mas acaba que eu não sou especialista no físico, mas eu quero trazer o fundamento da questão espiritual para vocês. Sabemos que no físico trazem diversos benefícios. Jejum intermitente, jejum de várias maneiras, ele produz diversos benefícios para o nosso corpo. A ciência já fala sobre isso, né? A história já fala sobre isso, é algo maravilhoso o que produz no corpo, a restauração que produz nas células, é um negócio muito forte. Depois você pode se aprofundar nisso. Então, nosso Deus, como sempre, tem razão. Ele nunca pede para nós fazermos algo que vai ser ruim, tá? Muito pelo contrário, é para o nosso bem. Então, só que eu quero falar dessa questão espiritual. Então, muita gente tem confundido o jejum porque é mais bombeiro, assim, quando tem um problemão, vamos jejuar. Então, acaba que você perde os benefícios e a força do verdadeiro significado do jejum, tá? Então, então nós vemos a Bíblia inteira, pessoas orando por causas específicas, não tem problema, mas aí o que é o jejum? Vamos lá? Vamos mergulhar? O que é o jejum? O que é essa questão tão falada na Bíblia, mas pouco mergulhada nas profundidades? Quero entrar com vocês na textualidade, na profundidade, algo muito forte aí, tá? Então, o que é a questão quando nós falamos do jejum? O jejum não é só para nós resolvermos problemas, tá? Apesar de ele ter essa força, né? O jejum é para nós crescermos em intimidade com Deus. Então, o jejum, ele serve, o jejum bíblico, ele serve para crescermos em intimidade com Deus, para atrairmos mais da presença, para atrairmos mais da glória, para atrairmos mais do sobrenatural. E quando tudo isso acontece, quando tudo isso começa a acontecer em nossas vidas através do jejum, é óbvio que as outras áreas nós vamos ser abençoados, é óbvio que a proteção vai vir sobre nós. E aí nós podemos orar: Pai, também me protege, eu preciso de proteção, mas se a tua presença não tiver, e aí você vai jejuar para crescer em intimidade com o nosso Deus. E aí as nossas orações, junto com o jejum, anexado com o jejum, aí que vai produzir os resultados. Por quê? O jejum é uma maneira de eu me aproximar, de conhecer. O jejum, deixa eu falar isso, guarda isso aí, tá? O jejum nunca vai mudar Deus. A gente acha que a gente jejua, aí Deus, tá bom, eu ia pôr a mão lá, então não é isso. O jejum não muda Deus. Deus vai ser o mesmo desde quando você começa a jejuar até o teu último dia de jejum. Ele é o mesmo, tá bom? Ele vai ser a mesma pessoa, não vai mudar. O que muda é você. Então o jejum é o que? É para tirar qualquer impedimento, qualquer entupimento que nós estamos tendo em comunhão, em comunicação, em intimidade com o nosso Deus, né? Então tem muita gente aí falando com Deus e não conversando, né? Falar você fala e fala, pronto. Conversar é falar e escutar, falar e escutar, falar e escutar. Então tem muita gente só falando porque tá vários impedimentos aí. Então o jejum, ele abre os nossos olhos para aquilo que nós não estamos vendo, ele nos aproxima dessa comunhão, dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a ter liberdade de começar a agir e tocar em nossas vidas. Então o jejum não pode ser confundido como um momento que você está passando difícil, você vai buscar jejuar, porque aí talvez com o jejum Deus te escute mais do que... Não, o jejum ele começa a mudar você. Ele é um propósito para mortificar a tua alma e também para mortificar o teu eu, para que você também seja transformado e nessa transformação você cresça em intimidade com o teu Deus.
crescendo em intimidade com o teu Deus, suas orações vão ser muito mais poderosas e eficazes do que sem o jejum. Então o jejum, ele tem a força de te aproximar do teu Deus, de abrir os teus olhos, de abrir os teus ouvidos espirituais, de remover impedimentos, barreiras, entupimento, vamos usar essa palavra aí, esse entupimento espiritual que muitos de nós estamos vivendo aí e é importante. Olha que coisa bem interessante para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se você vê, quando o homem caiu no jardim no Éden, o que esteve relacionado com a queda dele? Comida, né? Não come aquilo, não come o fruto da árvore. E eles foram e comeram. E aquilo está relacionado diretamente com a intimidade deles com Deus, com a queda e com assim por diante, né? Então, se nós vemos lá também mais à frente Esaú, né? Jacó e Esaú, né? Os irmãos ali, e Esaú era o primogênito, receberia todas as bênçãos do seu pai Isaque. Abraão, Isaque seria Esaú, mas ele vende o seu direito de primogenitura pelo quê? Pela comida ali, tá? Então a comida está relacionada ao teu eu, comida está relacionada à tua vontade, comida está relacionada aos teus desejos. Então sabemos que hoje em dia as pessoas estão ansiosas, elas comem, pessoas estão nervosas, elas comem. Então na verdade tem uma linha muito tênue aí com o teu eu. Então nós vemos que o jejum, ele tem o propósito de você arrancar a carnalidade, o teu eu, aquela coisa mais de coração duro da tua alma. Você sabe que precisa mudar, mas tem aquele coração duro, Deus me conhece, aí você vai levando. Não, o jejum, ele já quebra tudo isso. Você atrai a glória, a intimidade, o poder do céu na terra. Quem controla a tua vida, você perde totalmente o controle, você perde o controle da tua vida, porque agora, lógico, você vai conduzir a tua vida, mas quem vai guiar, quem vai direcionar, quem vai falar é o Espírito Santo. Você começa a ter uma outra vida, você começa a ser mais humilde. Quando as pessoas te falam, mas eu sou humilde, pastor, a humildade está relacionada com a obediência. Então quando alguma coisa é te ensinada, é te falada, quando a Bíblia nos fala alguma coisa e eu não obedeço aquilo, eu acho que depois eu vejo isso, então nós estamos vendo que não tem humildade aí. Então a humildade é muito mais profundo do que nós imaginamos. Então nós temos que entender isso, tá bom? É muito importante entender que o jejum, ele é crescer em intimidade com Deus e uma transformação pessoal. E a oração com o jejum, sim, a oração você vai orar pelos propósitos da tua vida, pelos motivos da tua vida, pela tua história. Então, não vou mergulhar aqui na questão da alimentação aqui, e o jejum é óbvio, mas tem muita ligação com o teu eu, com tua carnalidade, com tua vida, tá? Então é bem importante nós entendermos isso, ficar bem claro isso aqui, que o jejum, ele não é um motivo de você mudar o coração de Deus ou mudar algo nas regiões celestiais. Não, o jejum, ele é uma intimidade com Deus, de uma transformação pessoal. Por isso que é importantíssimo jejuar e é importantíssimo nós praticarmos o jejum. Não só quando acontece algo ruim com as nossas vidas ou quando a minha igreja faz um jejum, né? É maravilhoso quando a igreja junta todo mundo para jejuar, é poderoso, algo como acontece, nós sabemos disso. Mas quando nós começamos a levar isso de uma maneira religiosa, eu não entendi o propósito do jejum, que é a minha vida crescer em intimidade com meu Deus. Aí quando eu junto o coração, aí que é poderoso, né? Por isso que nós vemos a passagem bíblica ali, que quando os discípulos ali, os apóstolos, foram tentar expulsar um demônio de um menino, não conseguiram, e o pai do menino vem até Jesus e diz, olha, os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Aí ele diz, geração incrédula, até quando, né? Então ele fala da fé deles, que está relacionado totalmente à intimidade, transformação pessoal e o nosso eu. Ele fala sobre isso. E depois ele explica como que muda isso. Ele diz, porque tem castas, tem situações demoníacas, tem estruturas espirituais que talvez está cometendo nossas vidas, nossas famílias e assim por diante, que só sai com jejum e oração. Então Jesus dá a letra ali sobre o jejum, ele ensina a importância do jejum e oração. Quando o jejum
começa a ser só porque a igreja mandou, porque alguém te falaram que é importante, você começa a fazer, às vezes vira mais uma dieta do que um jejum em si. Jejum é o quê? É chacoalhar a tua carnalidade, é crescer em intimidade com o teu Deus e assim por diante. Quanto mais é óbvio você colocar a tua alma, a tua carnalidade no lugar, mais você cresce em espiritualidade e fé, em autoridade. Quando isso acontece, você vai orar e você vai ver que as suas orações vão começar a ser diferentes. Você vai ver que a tua oração vai ter autoridade nas regiões celestiais. Você vai ver que as tuas orações começam a produzir mudanças por onde quer que você vá. Então é muito importante nós entendermos a profundidade do jejum, e isso vai produzir e transformar radicalmente as nossas vidas, tá? Então, por exemplo, o rei Josafá estava passando um momento muito difícil, onde os inimigos estavam tentando, já quase entrando dentro das terras do povo de Deus. Então, segundo a Crônicas 23:4, nos diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha a frase aí. O que ele pôs a fazer? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Como? Com jejum. Então ele começou a buscar ao Senhor. Então primeiro ele começou a buscar a intimidade com Deus. Ele começou a restaurar aquilo que poderia estar fraco e fragilizado no meio do povo de Deus. Então ele teve medo. Então ele pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum a todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então eles estão falando de jejum, e o jejum está totalmente relacionado com a busca ao Senhor, com a intimidade ao Senhor. Então o jejum é o quê? Você mortificar o teu eu, tua carnalidade, e falar: Deus, que a tua presença cresça em mim, que o meu eu não tenha mais a força dentro da minha alma, mas que a tua presença seja viva na minha vida. O Senhor me transforma, o Senhor me cure, o Senhor me liberta, o Senhor me renove as forças, me livra do mal, renova meu Senhor, naquela situação que precisa de restauração e cura na minha alma. Então você vai buscando esse jejum, vai buscando. Então o jejum, outra coisa é o quê? Tem muita gente que jejua, só tira o alimento, mas não ora, mas não lê a palavra, mas não busca a Deus. Então também fica uma dieta. Então o jejum é o quê? Buscar intensamente a Deus. É arrancar as amarras que estão te impedindo. Quando você vê que a tua fé está meio fraca, quando você vê que a tua disciplina espiritual está balançando, quando você vê que a tua busca a Deus está meio chacoalhada, você jejua. Jejua para buscar a Deus a restauração desse fogo do céu na tua alma, esse fogo do céu na sua história, esse fogo do céu da tua vida, tá? Então tá aqui o texto para você entender. Tem outros, mas eu quis ler esse que está bem específico, segundo a Crônicas 20, capítulo 20, versículo 3 e 4, tá? Então o jejum, ele é poderoso para isso, tá? E aí você junta o jejum com a oração, é algo muito forte, tá bom? Nós estamos ali, Jesus está ali no Monte das Bem-aventuranças, e em Mateus capítulo 6, e ele começa a explicar as 3 práticas de disciplina espiritual principais de nossa vida, tá? As 3 práticas principais da nossa história, tá bom? Então isso guarda no teu coração aí, tá? Ele começa a explicar, Jesus começa a falar sobre essas 3 práticas importantes. Quando deres oferta, não queira aplauso, não queira receber a honra dos homens. Jesus fala sobre oferta. Ele também diz: quando orares, não fica ali querendo se mostrar para os outros que você ora mais que os outros, ou vãs repetições, ou outras coisas. Jesus explica sobre oferta, sobre orar, e ele diz: quando jejuares. Ele não está dizendo se um dia você for dar uma oferta, ou se um dia você for orar, faz assim. Não, ele está falando quando. Então ele está falando, tem que fazer, tá? Tem que fazer. O que ele está explicando ali? Oferta, principalmente aos pobres, principalmente a congregação. Ele está falando ali de oração, quando, não é se for orar, quando orares e quando jejuares, tá? Então eu vou falar, óbvio, sobre jejuar aqui, mas esses são os 3 pilares aí da tua disciplina espiritual para você crescer com Deus, tá bom? Oferta, oração e jejum, tá bom? Porque com a oferta você também mortifica o teu eu naquela questão do apego, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a oferta é uma maneira de você também trabalhar você, não é só ajudar o outro, tá? E aí diz assim, Mateus 6, versículo 16 a 18: quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas,
porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, tá? Então nós estamos vendo aqui que muito jejum que está por aí, que não tem esse entendimento que estou dando para vocês, que jejum é buscar intimidade com Deus, ele está baseado no quê? Na religiosidade de ser aprovado pelos homens. Você viu o jejum que ele faz? Ele faz jejum, ele faz aquilo outro, né? Então nós vemos uma passagem bíblica que um homem, Jesus fala, 2 homens subiram no monte a orar a Deus, um batia no peito e tem misericórdia de mim, ó Deus, não conseguia nem olhar para o alto. O outro, a Bíblia diz que numa das frases dele é: eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então às vezes o jejum acaba sendo uma maneira de aprovação no meio religioso, quem jejua mais, quem consegue jejuar da melhor maneira, mais dias, e aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque o jejum não é isso. O jejum é intimidade com Deus, restaurar, crescer em intimidade com Deus. E ele diz: em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, tá? Não precisa ficar se mostrando, até se puder, nem fala sobre isso. E sim ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Olha o que o jejum faz, traz recompensa. Então um dos propósitos do jejum é o quê? Quando você cresce em intimidade com Deus, quando você cresce em comunhão com Deus, quando você cresce nessa busca de Deus através do jejum, quando você transforma o teu eu, nós vamos ver que muitas coisas vão começar a mudar. E as recompensas, como nesse texto, te recompensará, vai se manifestar na tua vida, vai se manifestar na tua história. Então nós precisamos entender que o jejum é isso. O jejum ele é violento, o jejum ele é poderoso. E o teu pai, então nós estamos falando aqui que está falando de intimidade com o pai, está falando de busca a Deus, está falando de restauração de aliança com Deus. Está falando aqui, busca ele em jejum em secreto, busca ele secreto. É óbvio que quando você faz um jejum coletivo na igreja, todo mundo sabe que todo mundo ali está meio que num jejum, tudo bem, mas o texto aqui está dizendo sobre intimidade, sobre busca, por isso que muita gente erra nisso. Me fizeram uma pergunta ali no post que eu fiz no Instagram sobre essa aula aqui, dizendo, né, por exemplo, pastor, sobre ali, aquele texto ali que Jesus explica, né, que os discípulos dele, enquanto o noivo está com eles não jejuariam, né, mas quando o noivo lhe fosse tirado, aí sim eles viriam a jejuar. Eles jejuaram, eles não jejuaram. A Bíblia não nos fala se os discípulos jejuaram ou não, tá? Eu sei que Jesus jejuou e jejuou bastante nos próprios 40 dias da tentação e outras coisas, tá? Os discípulos nós não sabemos, mas a resposta de Jesus está muito e totalmente ligada a isso que eu estou explicando para vocês, que Jesus está explicando, enquanto o noivo está muito próximo, com uma intimidade muito forte com os seus discípulos, eles precisarão jejuar. É isso que Jesus quis explicar, o que eu estou explicando para vocês, está falando sobre intimidade. Então o jejum, o propósito principal dele, Jesus quis alertar aquele povo, é intimidade. Jejum é intimidade, é restaurar algo que está que não está legal da tua caminhada com Deus. É você ouvir mais a Deus. Deus continua falando do mesmo jeito que falava no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O problema é que muitas vezes o nosso eu está tendo impedimento de nós ouvirmos, de nós vermos, de nós termos experiências com Deus. Então o jejum ele tem esse propósito. Então olha só o que Jesus fala: enquanto o noivo estiver em intimidade com os seus, por que eles precisariam jejuar? Né? Mas quando o noivo lhe for tirado, aí sim jejuarão. Por quê? Porque quando Jesus é levado aos céus, a igreja vai precisar do jejum para crescer nessa intimidade que eles já tinham com Jesus andando com eles na terra. Então o jejum, ele sim, eu posso pedir, quando eu estiver jejuando, orar por coisas específicas, ter minha listinha de oração, orar por... É óbvio que pode, tá? É óbvio que pode. Nós, na igreja Bola de Neve, praticamos isso há muitos anos, um jejum coletivo, jejum individual, sim, mas todo ano nós entendemos em Deus, ali o apóstolo Rino entendeu em Deus a importância desse jejum coletivo, e todo ano nós fazemos um jejum desse coletivo. E esse jejum mudou a história da nossa igreja. Não só isso acontecia, eu também, por muitos anos, implantei na sede o sistema de jejum 2 vezes por semana, que seria todos os dias os principais cultos, quinta e domingo, toda a intercessão jejuava. Óbvio que eu não estou falando aqui para todos
intercessores fazerem isso agora em suas igrejas. Isso vai partir de líder local que vai instruir, de pastor local que vai instruir, mas os intercessores, todo culto de quinta, todo culto de domingo, chegavam em jejum na igreja em oração. Por esse propósito, tá? Por esse entendimento. Então nós sabemos a força que tem o jejum, o que Deus fez na nossa casa, na nossa igreja, é algo assustador. Até mesmo nós estamos desde o começo na igreja, é algo que assusta a gente, né? De vez em quando eu estou conversando com a P, ele fala: você já imaginou isso, cara, que a gente viveu e vive, né? Um dia, quando a gente estava, nunca, né? Nem nos melhores sonhos. Mas nós sabemos que as disciplinas espirituais, elas têm esse poder. Só que eu não posso somente jejuar e acabou, tá? Eu não posso somente jejuar e deu. E porque alguém mandou, porque me falaram que era importante, que se eu jejuar, minha vida vai ser transformada. Se eu tiver só esse entendimento, eu não consigo absorver o que realmente o jejum pode acessar, né? Então o jejum, não esquece isso, gente. Esse é o principal dessa aula aqui. O jejum está ligado com intimidade, é restauração de intimidade. Então quando eu jejuo, sim, eu posso ter os meus pedidos de oração, mas eu não posso esquecer que o jejum é para restaurar a minha intimidade com Deus. Se eu restauro a minha intimidade, a presença, a força, o poder, a autoridade estão sobre a minha vida, e aí eu começo a orar. E aí quando eu começo a orar, todo esse vigor que vem do céu por essa restauração através do jejum, aí minhas orações vão começar a ter peso no mundo espiritual, vão começar a ter força no mundo espiritual, algo muito forte e muito violento vai acontecer. Então nesse texto também nós lemos aqui, Mateus 6, que eu li para vocês, quando jejuardes. Então não é se um dia se for jejuar, você faz assim, não, quando? Porque tem que jejuar, tá? Ele diz assim, então quando jejuardes, ele diz, olha, não parecer aos homens que jejuem, sim ao teu pai em secreto. E o teu pai que vê em secreto, que ele vê tudo, ele vai te recompensar. Então essa recompensa começa a repousar sobre as nossas vidas. Então quando eu começo a receber esse vigor do alto, vamos usar essa palavra, essa recompensa do alto sobre nós, e nós começamos a orar, nós liberamos essa recompensa de Deus em áreas de nossas vidas, na minha família, na minha vida profissional, nas minhas finanças, na minha vida sentimental. Então assim, não jejue só por causa dessas áreas, eu estou jejuando por causa disso. Não, você jejua para restaurar a tua comunhão com Deus, e aí você vai orar também, jejum e oração, e essa oração vai liberar aquilo que Deus está repousando sobre ti, essa recompensa que ele diz sobre este local aqui poderoso da parte de Deus, vai acontecer isso. Tá bom? Então você vê que o povo no deserto, quando começou a dar o BO lá no deserto, quando um grupo de pessoas começou a se reunir e falou: a gente não quer mais comer esse pãozinho aqui, não aguentamos mais, a gente quer carne. Aí Deus, não, mas eu tô dando a melhor... Ó, pra você ver como que o povo viveu, eles estavam com a glória, é óbvio, mas a alimentação que Deus proporcionou para eles no deserto, a Bíblia não relata doença entre eles, tá? Então aí já é a parte da Selen aí, mas melhorar a alimentação, nós sabemos que o que resultado que dá, né? Só que era uma comida, é óbvio, com cunho espiritual ali, o maná e tudo mais. Aí começaram a reclamar. Então, na verdade, o nosso eu, uma das maneiras dele se manifestar é essa insatisfação até com a questão da comida, da alimentação. E aí nós vemos o que problemaço que deu ali no deserto. Problemaço que esse povo passou por ficar murmurando e reclamando ali por causa da comida, tá? Então ele mandou, o pessoal diz que ele mandou cordoniz, mas mandou de uma maneira bem delicada, né? Caiu as cordoniz lá, e quando eles estavam comendo lá, o coração deles já pesou, e Deus falou isso. Isso é para vocês entenderem o que significa vocês quererem só o que é físico, né? Então é bem importante, tá bom? Nós vemos aí então que você vê como o nosso eu está muito ligado com essa questão aí de alimentação e assim por diante, tá? Então nós vemos aqui que Jesus está nos ensinando que o verdadeiro propósito do jejum, o verdadeiro propósito da oração não é somente pedir algo quando o momento está difícil, mas a questão é nós restaurarmos a nossa intimidade com Deus, tá? Então é bem importante nós discernirmos isso, entendermos isso, vai ser maravilhoso, tá? Nós vemos Isaías 58, nós vemos que o texto de Isaías 58 nos fala muito sobre isso, é algo muito poderoso da parte de Deus, que ali o próprio profeta Isaías, ele começa a explicar que tem jejum que Deus não recebe. Vou repetir, tá? Tem jejum que Deus não recebe,
tá bom? Tem jejum que Deus não escuta, né? Não escuta, tá bom? E a Bíblia fala sobre isso. Então, porque diz lá no versículo 3 de Isaías 58. Eles dizem, nós jejuamos e tu não atentas para isso? Eles estão perguntando, né? Olha só a coisa forte. Por que nós afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuamos, aí ele diz, eis que no dia em que jejuais, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Opa! E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, vocês só estão jejuando por causa dos seus interesses. E exijam que eu faça todo o trabalho que é de vocês. Né? Então olha que coisa forte. Por que eu não escuto? Por que eu não estou escutando quando vocês estão... o negócio esquentou, vamos jejuar. Mas você jejua por quê? Para uma coisa específica. Então assim, o jejum, você pode no meio do seu jejum orar e clamar por causas. Mas a base do jejum, o fundamento do jejum é o quê? Restaurar a tua intimidade, tua comunhão com Deus, tá bom? Muitas vezes os inimigos invadiram as terras de Israel por causa do afastamento deles de Deus. Muitas vezes o céu se fechou em Israel por causa do afastamento deles de Deus. Então, quando eles restauravam esse jejum, essa oração, Deus os guardava e os protegia. Eles tiveram sentença de morte, por exemplo, na época bíblica ali de Esther ali também, e eles, por causa do jejum e da oração, eles restauraram algo que estava se perdendo, e através disso eles foram restaurados por Deus. Lembra de Jonas indo para Nínive? Não queria, fugiu, foi no barco, o barco fundou, a baleia pegou, resumindo, né? E ele foi para Nínive, pregou arrependimento lá. O rei e todo o povo começou a fazer o quê? Colocou um jejum, se vestiram de pano de saco, os homens, as crianças, todo mundo, e ali tinha uma palavra de destruição para os ninivitas, e Deus mudou a história deles. Por quê? Porque eles voltaram a buscar a Deus, se relacionarem com Deus, e aí o resto começa a acontecer. Então nós vemos que as pessoas, por não entender muito profundo, não entenderem bem na verdade o jejum, eles jejuam pelas causas só. O jejum é intimidade com Deus, e no meio dessa restauração da intimidade que o jejum vai proporcionando, você pode orar assim pelas causas também, tá? Então aqui está explicando, por que eu não atendo vocês? Por que vocês afligem a alma, faz jejum e eu não atendo vocês? Porque vocês jejuam para cuidar dos seus próprios interesses, tá? Eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz do alto. Então vocês estão em confusão, vocês estão em briga, vocês estão em discussão, vocês estão em inimizade e estão jejuando para Deus mudar a história de vocês ainda. Não, o jejum é o que? Deus, olha, eu não estou conseguindo conviver com meu irmão, eu tenho rancor, eu tenho ira, eu tenho ódio, me ajuda, Deus, e isso tem me afastado de ti também, me restaura, Deus, papapá, e aí ele vai. Então aqui Deus está explicando o que é realmente o jejum, tá? Então ele fala assim, e jejuando assim, a sua voz não será ouvida no alto, tá? Jejuando assim, eu não vou ouvir a voz de vocês no alto. E seria este jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, ou seja, tira o alimento, aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco em cinza. É isto que eu chamaria de jejum e de dia aceitável do Senhor? Olha o que Deus está falando para o povo. É isso que eu chamaria de jejum? É esse tema, é dessa maneira que eu chamaria de jejum? Vocês jejuam para mudar a história da vida de vocês, mas vocês estão se discutindo, estão em pecado, inimizade, um quebrando o pau com o outro aí, tá todo mundo um falando mal do outro. Lá em cima tá no versículo 2, diz que vocês não estão praticando a justiça, vocês não estão fazendo aquilo que é necessário, vocês não removem a transgressão de Jacó do meio de vocês. Então ele está explicando, e vocês vão jejuar, e o que vai acontecer com esse jejum? Nada, está descrito ali, chamaria isso de jejum e de dia aceitável do Senhor, porque com o jejum, quando você restaura essa intimidade, você vai preparar o ambiente como se fosse o teu encontro com o Senhor. Eis que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor. Porventura não é esse jejum que eu escolhi, qual que é o jejum? Que solte as ligaduras da impiedade. Busca a minha face, busca restaurar comigo, quebra a impiedade da tua vida.
Desfaça as ataduras da servidão, escravidão, opressão, jugo que está sobre tua vida, sobre aqueles que você também põe em jugo, mas sobre os jugos na tua vida. Deixe livres os oprimidos e desfaça todo jugo. Jesus falou, pega o meu jugo, tem comunhão comigo, que o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, né? Porventura não é também que repartas o pão, está falando aqui de partir o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres abrigados, se vires nu, cubra, o que Jesus falou, está só repetindo aqui. Aí é o que a Bíblia diz assim, se vocês fizerem dessa maneira e jejuarem, então romperá a tua luz como a alva, tá? A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirás, eis-me aqui, tá? Então o jejum, ele é poderoso para isso, tá? O jejum, ele é poderoso para essa história. Eu não estou entrando nas traduções hebraicas de cada palavra aqui, eu não estou mergulhando no significado de cada palavra e textualidade, que vocês iam ficar horrorizados aqui de entender o que Deus está falando. Estou resumindo para vocês, óbvio, deu para entender o que eu quero dizer. Mas muitos de nós achamos que jejum é isso, o negócio está complicado, vamos jejuar. Mas está todo mundo estourado, está aqui negligenciando a justiça, deixando a iniquidade no seu coração, está carregando um jugo que não é seu, aquele que Jesus já levou na cruz, você insiste em carregar ainda, não está quebrando o jugo. Então nós vemos que é um caos. E aí a pessoa jejua, se frustra, aí no próximo jejum é um peso para ela fazer o jejum, porque ela não viu nada acontecer, então ela fica frustrada. Por quê? Porque ela entendeu um pouco, ele entendeu o jejum, mas não na sua plenitude. Ela entendeu que o jejum é forte, é importante, Jesus pediu, mas ela entendeu que o jejum é muito mais ligado com intimidade do que com pedir. Já expliquei novamente, vou falar novamente. Você está com intimidade, restaurando a tua intimidade, quando você pedir, vai ser diferente. Como o texto diz aqui. E aí clamarás ao Senhor e Ele te responderá. Você vai gritar por socorro e Ele vai dizer, eis-me aqui, tá bom? Então assim, o jejum é como se falasse assim, tá mal minha vida, eu tô com vários pesos, uma guerra, um jugo pesado de carregar, tá difícil, minha intimidade com Deus tá complicada, minha oração não tá mais a mesma, não tô conseguindo meditar na palavra, ler a palavra, tá complicado. Então eu vou jejuar para quê? Para restaurar minha intimidade com Deus, e essa intimidade, quando eu for orar, vai ser diferente. Combinado, família? Resumido, é óbvio, tá? Nós sabemos que, por exemplo, o versículo 11 diz, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial de águas que nunca faltam. Aí diz, os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então nós vemos que é muito forte essa explicação que Deus dá, mas é isso que eu quero compartilhar e que isso entre na tua alma e no teu espírito. O jejum, eu posso pedir coisas para o meu Deus? Óbvio que pode, tá? Faz parte também do jejum, só que o jejum, o fundamento, a base principal do jejum está ligado com a intimidade, é restaurar a tua vida com Deus, é restaurar você, buscar mais a Deus, é você, por exemplo, no início do mês acho que eu vou fazer um jejum, acho que esse mês aqui tá tendo muito má notícia, tá vindo umas guerras aí sobre a minha vida, sobre a minha família, tá sendo um bombardeio, eu vou jejuar, para quê? Só para pedir por tudo isso? Eu vou pedir, mas o primeiro passo é, vou buscar mais a Deus, vou me fortalecer em Deus, vou me revestir da força do alto, me revestir do poder do alto, como diz em Efésios 6, revestir do poder do alto, e quando eu me revisto do poder do alto, aí eu vou estar orando também pelas causas, eu vou orar por aqueles motivos, nós vamos começar a ver algo poderoso acontecer na nossa história, tá? Então é muito importante eu e você entendermos sobre o princípio do jejum, o que é o jejum, o que é esse propósito de jejum, né? Então, eu vou começar meu ano, né? Então, às vezes pego uns dias ali do início do meu ano, jejue, ore, coloque diante de Deus para que aquele ano seja o quê? Pedido de oração colocado diante de Deus, mas principalmente a intimidade com Ele,
sendo restaurado, tá bom? A intimidade que vai trazer o poder, a força e o vigor e vai te dar autoridade nas tuas orações. É por isso que Jesus falou, se eles não conseguirem expulsar homens de pouca fé, é porque tem castas de demônio que só sai com jejum e com oração. O que ele está falando? Vocês têm que crescer em intimidade com Deus, aumentar a fé de vocês para que vocês possam orar e expulsar o demônio, tá? Porque senão vocês não vão conseguir ter autoridade na questão espiritual, tá bom? É bem importante nós compreendermos esse princípio que você tem que guardar para a tua vida inteira. Então, vamos jejuar ou não, né? Olha só que coisa importante. No primeiro século, junto com os manuscritos que foram descobertos, na verdade, foi descoberto um livro que era do primeiro século, perto do primeiro século e segundo, chamado Didaquê. Os pais da igreja, depois dos apóstolos, escreveram esse manual chamado Didaquê, para como que a igreja deveria se comportar, porque a igreja começou a crescer muito nas regiões, então eles tinham que passar isso como se fossem manuais mesmo, como Paulo fazia com as igrejas, que estão na nossa Bíblia. Esse Didaquê fazia isso. Uma das instruções, por exemplo, sobre o batismo, no Didaquê, né? Não estou dizendo que todo batismo tem que fazer isso agora, mas estou dizendo o que eles praticavam lá no primeiro século. Esse Didaquê diz que antes de você se batizar, coloque jejum de 2 dias, jejue 2 dias por isso, tá? Então olha só que coisa forte. Então não ia fazer o jejum de qualquer jeito, ele ia fazer um jejum nisso que eu estou explicando para vocês, restaurar uma aliança que talvez nunca se teve ou que foi quebrada com Deus, se buscar ao Senhor, jejuar. Eles jejuavam 2 dias para depois se batizar. Tá bom? Então isso já lá atrás já tinha sua força, sua importância. Não impedir algo somente, tá? Não impedir algo, mas em buscar e restaurar sua comunhão com Deus. Então, quer crescer em oração, quer crescer em intimidade, quer crescer em força com Deus, jejum, tá bom? Jejum e oração. Daniel está na Babilônia e ele entendeu, lendo os livros, eu escrevi isso no livro Daniel, tá aqui em cima, tá? Esse livro é só sobre oração, esse aqui é Águas no Deserto não, mas esse aqui é o último que eu escrevi sobre oração, Daniel na Babilônia, tá? Então, no momento que ele está orando ali na Babilônia, ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias que o período de escravidão na Babilônia era 70 anos. Então, o que ele vai fazer? Opa, peraí, já estamos perto disso, já estamos passando disso, peraí, e nós estamos aqui ainda presos? Por que a gente está aqui? Então, não, está errado. Então, o que ele começa a fazer? Jejuar. Pai, estamos aqui, estamos na Babilônia, mas nós estamos debaixo dessa opressão maligna. O que está acontecendo conosco, Deus? Nos perdoa. Ele começa a pedir perdão pelos seus pecados, começa a pedir perdão pelo pecado do povo, começa a pedir para que Deus tenha misericórdia deles, porque é um Deus bom. Ele começa a pedir que ele está diante de Deus. O que ele está fazendo? Ele está buscando restaurar a intimidade do povo todo, não só dele, mas do povo com Deus, tá? E aí nós vemos ali que depois do 21º dia desce o anjo e traz a revelação completa até os últimos dias do fim, para que ele buscou ali. Mas por que tudo isso aconteceu? Por causa do jejum, tá bom? Também ali nós vemos que quando Daniel chega com seus 3 amigos ali na Babilônia, trocam o nome deles, trocam as roupas deles e querem trocar a alimentação deles. Olha aqui, vamos lá. Olha aí de novo a alimentação entrando aí para atrapalhar o povo de Deus. Aí chegou a alimentação. Só que a Babilônia, as comidas ali eram completamente proibidas para o Daniel, para os judeus daquela época, para os judeus até hoje, comerem aquelas comidas todas. Então ele falou, nós vamos se contaminar, nós vamos comer algo que a Bíblia nos proíbe. Se nós fizermos isso, nós estamos lascados aqui nessa Babilônia. Então eles chamam o responsável e o responsável diz, olha, nos dê legumes, nos dê água e nos dá 10 dias, tá? Depois de 10 dias, se nós estivermos mais fracos que eles, aí nós vamos comer. Mas se nós estivermos mais fortes que eles, aí você deixa essa alimentação conosco, porque ele tinha medo de eles ficarem fraquinhos e o rei ficava bravo quando eles não eram cuidados da maneira que tinha que ser cuidado. Então eles fazem os 10 dias e depois de 10 dias eles estão 10 vezes mais sábios que todos os sábios da Babilônia. Então nós sabemos que o quê? Foi o legumes, foi a água, trouxe benefício físico para eles? Óbvio, gente. Mas eles estavam buscando o quê? Crescer em intimidade com Deus num ambiente terrível, num ambiente complicadíssimo, tá? E ali eles buscam essa intimidade e ali Deus os preserva, os abençoa, os faz estar mais forte, mais sábio que todos os sábios que estavam ali. Então Deus os guarda porque eles jejuaram.
jejuaram, tá? Então é isso que nós temos que entender. Prazo, pastor, tem prazo para jejum, tem uma data, tem diversos tipos de jejum na Bíblia, tem jejum de um dia, mas aí esse é conhecido como jejum completo, que é um jejum até 3 dias, tá? O jejum completo, que seria água, bebida e comida, tá? Líquido e comida. Esse é conhecido como jejum completo. O jejum parcial é um deles, é o de Daniel, que ele tira algumas coisas e deixa outras, tá? Então é conhecido como jejum parcial também, tá? Então dias, tem jejum de um dia, jejum de 3 dias, tem jejum de 7 dias, de 14 dias, 21 dias, 40 dias. Então a Bíblia tem vários períodos nisso. Essas datas têm as suas importâncias? Tem sim, tá? Tem sim. Quem já conheceu já me escutou falando sobre ciclos de Deus, tem muito ligado aos ciclos, mas o jejum ele também pode ser de uma maneira pessoal. Por exemplo, 21 dias não foi planejado por Daniel. Ele começou a orar. Ele orou a primeira semana, a segunda semana, até obter a resposta de Deus, tá? Até crescer em intimidade com Deus de tal forma que, por mais que tivesse uma resistência no mundo espiritual, a intimidade com Deus ali deu autoridade para ele ter revelação, sabedoria e glória de Deus em sua vida, tá? Então ele não determinou um prazo, isso é bem importante nós entendermos. Ele foi jejuando até que no 21º dia o anjo veio, né? Tá bom? Então, mas aí ficou conhecido como jejum de Daniel, 21 dias, e Deus se agrada demais quando a gente pratica jejum. E aí os dias, as datas, tem vários tipos aí. Tem um jejum, como eu disse, parcial, tem um jejum completo, né? Que é esse no máximo de 3 dias aí, tá bom? Então é isso aí. Então tem muita gente que tem dúvida sobre o jejum Daniel, esse jejum aqui. O que é importante em todos eles têm uma particularidade. Todos eles estão ligados com a restauração da intimidade com Deus, tá? E quando eles vão crescer em intimidade com Deus, eles sabem que a oração deles vai ser diferente, tá bom? Então você já não vai orar por qualquer coisa que não tem sentido. Quando a intimidade, a presença, a glória de Deus vem sobre ti, você começa a colocar os motivos de oração de uma maneira diferente, né? Então é bem importante isso daí, tá bom? Bem importante nós entendermos isso. Mas não esquece que o jejum restaurar essa intimidade com Deus. Por exemplo, várias vezes a Bíblia nos cita que nas primícias, início do mês, início do ano, né? Por exemplo, agora, sexta-noite, entra o Rosh Hashanah, que é chamado Rosh, cabeça, né? Cabeça do ano, que é o primeiro do ano, né? Primeiro dia do ano. Então, eles consagram esses momentos de primícia, né? E muitos deles foram com jejum também, tá? Então, é bem importante nós entendermos isso, como que a alimentação removida, ela não tem o propósito só de mortificar sua carne, mas de você crescer na sua intimidade com o teu Deus, tá? É isso aí, tá? Então, assim, Daniel ali no capítulo 1, ele não come os manjares do rei, tá bom? Ali, os manjares desejáveis do rei, porque eles eram geralmente porcos, eram geralmente animais que não poderia comer na Torá, na Bíblia, e Daniel, era bem regrado nessa questão, então ele pediu para que pudesse comer os legumes e água, porque eles não eram consagrados aos deuses, tá? Então é por isso, tá bom? Tem os seus benefícios? Tem. Tá aí a Selen que nos ajuda aí demais aí, ela fala sobre isso aí, a importância, tá? Deus não faz nada à toa na sua palavra, né? Mas na questão da outro jejum que ele fez, esse jejum o pessoal confunde. O pessoal fala, ele comeu só legumes e água 21 dias. Esse jejum é o de 10 dias, tá? Ele fez jejum de 10 dias no Daniel capítulo 1. Lá no capítulo 11, ali que ele jejua, ali, lá para frente, na verdade, mais para frente, ele faz o jejum de 21 dias e não comeu carne, manjar desejável, aquelas coisas ali, né? Não se ungiu com óleo e tal. É um procedimento que ele fez ali. E nós sabemos sim que não comeu carne, então é isso, tá? Fechado sobre as dúvidas aí do jejum. Então é isso, família. Queria compartilhar com vocês essa aula. É muito importante nós entendermos a força que tem o jejum. O jejum, ele rasga os céus. O jejum, ele abre as portas que estão fechadas. O jejum, vamos lá. O jejum, ele traz provisão. O jejum traz recursos, como foi no caso de Neemias,
quando ele pediu para o rei deixar ele reconstruir o templo, ele diz que jejuou porque não queria pedir para o rei proteção em nada, porque para não o rei não falar que o Deus dele era fraco, então ele ora, jejua para que Deus o levasse em segurança, guardasse, livrasse-o do mal, os inimigos não tocassem, e Deus escutou o que ele tinha pedido, e ele jejuou, tá? Então ele jejuou o quê? A minha segurança não está num rei físico somente, minha segurança está num rei espiritual, por isso eu quero crescer nessa unção, nessa consagração, nesse entendimento. Então o jejum está aí para provar, né? O prêmio Nobel da Medicina 2016 foi um médico que ensinava sobre o jejum intermitente, o que ele faz na nossa saúde. Agora imagina o que ele faz no teu espiritual. Então o meu desejo, a minha vontade é que o Espírito Santo de Deus toque a tua vida poderosamente, você cresça nessa questão do jejum. Comece pouco, faça o jejum de um dia, faça o jejum de alguns dias, depois vai jejuando, né? E aí vai crescendo nesse jejum, porque quando você crescer e conhecer sobre o jejum, você vai crescer em intimidade com Deus, as tuas orações vão ser transformadas, a tua oração vai ser poderosamente tocada por Deus, tá bom? É isso aí, família. Deus os abençoe. Escola de oração aqui toda quarta-feira, não esquece, daqui 20 minutinhos, máximo, essa aula sobe no YouTube. Então vai lá, me ajuda a compartilhar ela, porque a gente vai ranqueando esses temas para o alto aí. Lá o YouTube só reconhece quando a gente compartilha, clica lá e curte lá, se inscreve, ele reconhece isso e começa a jogar os vídeos lá para o alto, e vamos levar essa palavra aí para onde Deus nos quiser. Um cliquezinho seu pode mudar e levar essa palavra aí para muitas pessoas, a nossa nação, porque esse é o meu sonho. Eu creio que a nossa nação ainda vai ser uma nação de homens e mulheres de oração, de joelho no chão, que vão atrair o céu na terra através de jejum, através de oração, tá? O tripé, aquela basezinha que eu expliquei ali das bem-aventuranças: oferta, oração e jejum. Quando ofertares, quando orares e quando jejuares. Hoje eu falei sobre o jejum, então guarda isso no teu coração. Medita em Isaías 58, ele é poderoso para nos ajudar. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Sexta-feira faço um mega convite para vocês, espalhe aí geral, nós vamos falar o Ano Novo Judaico, mas o que esse Ano Novo Judaico nos traz para essa nova perspectiva escatológica. É o Ano Novo Judaico, agora na sexta-feira, dia 18 de setembro, vai ser esse Ano Novo Judaico, e o que ele vai nos trazer para esse próximo ano. É o sexto ano do Shemitah. Você que não sabe o que é Shemitah, vem com a gente que sexta-feira nós vamos aqui fazer uma bagunça, aqui, um mergulhar geral, vamos tirar a cegueira dos nossos olhos aí. Então no próprio dia da live vai ser o Ano Novo Judaico, então vem junto comigo, tá? Então já compartilha, provavelmente amanhã não, mas na sexta-feira cedo eu já vou compartilhar o post, aí você pega aquele post, replica, e vamos chamar um galerão aí para essa live, tá bom? Deus abençoe vocês em Cristo, e vamos lá, escola de oração, tá? Não esquece, joelho dobrado, inferno abalado. Valeu, família, Deus abençoe demais. Tchau, tchau.